Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para a nossa 12ª aplicação de leis de Newton, que vai ser determinar e estudar um pouquinho, entender o comportamento da força de contato entre dois sistemas físicos que estão se movimentando juntos. Que no caso, para poder ilustrar e servir meio que um exemplo para esse tipo de situação, eu vou resolver com vocês basicamente este problema daqui. Ok? A gente tem dois blocos em contato, ok? Um com massa mzão, o outro com massa mzinho. E aqui, o aspecto maiúsculo e minúsculo dessas letras e o tamanho também, as dimensões desses blocos, é realmente para poder passar a impressão óbvia de que mzão é maior do que mzinho, ok? Então a gente tem um bloco com uma massa maior do que o do outro. E aqui no caso, eu estou aplicando uma força F diretamente em um dos blocos aqui, inicialmente no bloco de massa maior, e aí, por consequência, vai existir uma força de contato entre esses dois, que vai ser a força, na prática, que vai fazer a movimentação desse bloco mzinho. Então a minha ideia aqui com vocês é calcular essa força de contato, mostrar como é que a gente faz para calcular essa força de contato, que é uma força interna, muitas vezes uma força que não aparece quando a gente vai fazer uma descrição um pouco menos cuidadosa desse tipo de sistema, porque quando a gente vê um problema desse, normalmente a gente só pensa o quê? A gente tem uma força que está sendo aplicada num sistema todo de massa mzão mais mzinho, e trata como um sistema só. Porém, quando a gente trata ele separadamente, aparece explicitamente a força de contato, e, enfim, se a gente calcular essa força e depois analisar um pouquinho a situação, principalmente quando a gente inverte a posição dos blocos, a gente chega a algumas conclusões bem interessantes, e eu acho que vale a pena colocar esse exemplo daqui como uma aplicação, como eu fiz agora, por isso que eu vou resolver esse problema com vocês. Mas bom, vamos lá. Se a gente quer determinar qual é a força de contato, que é um tipo de força específica, claro, a gente vai usar a lei de Newton. Toda análise que envolve dinâmica e forças do sistema, a gente necessariamente vai fazer com as leis de Newton. Então, vamos lá, Primeiramente, assim como qualquer análise de lei de Newton, toda vez que a gente vai determinar a dinâmica do sistema, fazer uma análise com a lei de Newton, a gente tem que determinar todas as forças que atuam no sistema, ou pelo menos a todas as forças relevantes que atuam no sistema. Aqui no caso, vamos lá, esse nosso problema, tipicamente é um problema retilíneo. O sistema aqui, os dois blocos vão dar só para a direita ou para a esquerda, enfim, dependendo de como é que ficassem as forças. Mas o que importa é que como o chão aqui está na horizontal, a movimentação do sistema ela é exclusivamente na horizontal. Logo, como o movimento é retilíneo, a força resultante desse sistema ela é completamente tangencial. Não existe resultante centrípeta, porque o movimento ele é retilíneo. Logo, a gente não precisa identificar todas as forças que atuam no sistema, somente as forças na horizontal, dado que as forças na vertical vão sempre se anular, dado que o movimento ele é retilíneo horizontal. Ok? Então vamos lá, vamos começar descrevendo aqui o nosso bloco de massa mzão. Quais são as forças que atuam nesse bloco daqui? Bom, a gente tem a força F, que está aqui, enfim, atuando nele, e também a gente vai ter mais uma única força na horizontal, que vai ser exatamente a força de contato, certo? Esse bloco daqui, ele está andando para frente, porém, existe esse bloco de massa mzinho na frente. Então, ele vai empurrar esse bloco de massa mzinho. Por reação, o bloco mzinho vai retornar a força no bloco de massa mzão. Então, o bloco de massa mzinho vai exercer uma força que eu vou chamar de força C, força de contato, que é o que a gente quer determinar de fato. Ok? Então, essas são as duas únicas forças no corpo de massa mzão. Vamos lá, agora no corpo de massa mzinho, na horizontal a gente só tem uma força, que é exatamente a força de contato, a força que o bloco de massa mzão exerce no de massa mzinho. E aqui eu não só posso, como eu devo falar que esses caras aqui têm o mesmo módulo, afinal de contas é um par de ação e reação. Um bloco empurra o outro, logo o outro empurra o um. Então é isso. A partir disso, o que a gente faz? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos aplicar aqui para cada um dos blocos. Vamos começar com o do bloco de massa mzão. Vamos lá, vamos tratar aqui a direção positiva como sendo a direção para a direita e a direção para a esquerda como sendo a negativa. Poderia ser invertido também, mas aqui é mais natural, dado que a análise básica do movimento nos diz que a movimentação, pelo menos a aceleração do sistema, se existir, vai estar para a direita. Ok? Mas enfim, então vamos lá para o bloco de massa mzão. Força resultante vai ser força F, que está sendo aplicada, menos C, que é a força de contato. Isso aqui vai ser igual a mzão vezes aceleração. Ok? Agora vamos para o segundo. C, que é a força resultante, vai ser igual a mzinho vezes A. Aqui eu já estou levando em consideração que os dois vão acelerar juntos, Existe esse vínculo no sistema. Sempre que um bloco movimenta 1 metro, o outro vai movimentar 1 metro e por aí vai. Ok? Então já coloquei aqui as duas acelerações iguais. Bom, a partir disso, olha só, de cara a gente já sabe falar qual que é a aceleração do sistema. Ok? Como é que a gente faz isso? Mesma coisa, mesma ideia da aplicação dessa. Enfim, vamos simplesmente somar as equações. Então, a força de contato corta com a força de contato. Isso aqui vai dar força que foi aplicada é igual a mzinho mais mzão
vezes a aceleração. E aqui a gente chega no resultado óbvio, nada inesperado, de que a aceleração desse sistema vai ser igual à força que foi exercida no sistema dividido pela massa total do sistema. Ou seja, essa força não consegue ler se são dois blocos com massa separada ou se é uma coisa só. Ela está empurrando o conjunto. É isso que esse sistema tá, né, que essa expressão fala pra gente. Nada de novo, né, nada de inesperado. Ok? Agora, por que eu determinei a aceleração se o meu objetivo é determinar a força de contato? Bom, eu fiz isso por quê? Porque aqui a gente tem um sistema de duas equações, aceleração e contato. Eu poderia, aqui no caso, fazer um esquema de adição para cortar a aceleração e só determinar a força de contato. Mas, de maneira geral, é mais rápido fazer o sistema, determinando a aceleração, porque é só você somar as equações, depois pegar a aceleração e substituir no sistema. Então, esse é o procedimento que eu estou fazendo, ok? Bom, se a gente faz, né, isso daqui, pegando essa aceleração e jogando na segunda equação, claro, né, muito mais prático do que jogar, né, na primeira, o que a gente vai obter vai ser que a força de contato é igual a mzinho dividido por mzinho mais mzão vezes a força F. Então, essa daqui é a força de contato. Ok? Percebam, a força de contato ela é uma parcela, uma fração da força, né, total que foi exercida. Agora, olha só, percebam que o que essa expressão está falando para a gente é que este nosso problema ele não é simétrico quanto a uma troca dos dois blocos, de massa mzão e de massa mzinho. Ou seja, né, analisar esse problema que a gente acabou de resolver é diferente de analisar este problema daqui. Um problema em que, ao invés de você aplicar uma força F no bloco de massa mzão, você vai estar aplicando uma força F no bloco de massa mzinho, a mesma força F. A única diferença é que você trocou o bloco que você está aplicando. O que essa força de contato fala pra gente é que o problema não é simétrico. Por quê? Porque, olha só, se eu, né, coloco essa força F em vermelho, eu vou obter essa expressão. Agora, se a força F estiver sendo aplicada no bloco de massa mzinho, isso é equivalente a gente fazer a mesma conta, só trocando mzão por mzinho, certo? Até porque, percebam, a única coisa que essa expressão está falando, essa expressão aqui está falando, é a força de contato está atuando em quem? No de mzão ou no de mzinho, certo? Na expressão algébrica aqui, né, na nossa expressãozinha, né, nosso sistema com as leis de Newton, né, a única coisa que ele está falando é a força está sendo aplicada no bloco de massa mzão. Se eu troco mzão com mzinho, eu vou estar falando que agora a força está sendo aplicada no bloco de massa mzinho. A alteração que vai ser feita, né, que eu vou até deixar claro aqui com esse quadriculado, a alteração que vai ser feita é que aqui em cima vai aparecer um mzão, né? Ou seja, o resultado muda. E num primeiro momento isso parece esquisito, porque quando a gente analisa o sistema como um todo, né, independente se a força está sendo aplicada no bloco de massa mzão ou no bloco de massa mzinho, a gente vai chegar na mesma aceleração. Ok? E aqui é visível, porque se eu pego a aceleração e eu troco o mzão por mzinho, eu chego no mesmo resultado. Ou seja, o movimento geral, né, o movimento do conjunto, bloco mzão mais bloco mzinho, ele é simétrico, né, quanto a uma troca dos blocos, né? Tanto faz aonde a força está atuando. O conjunto vai, né, se movimentar da mesma forma. Porém, quando a gente analisa todos os aspectos, todas as grandezas que de uma forma ou de outra influenciam no movimento, a gente percebe que essas grandezas todas não são simétricas, né? Aqui no caso simbolizado pela força de contato. Dependendo de onde você atua a força de contato é diferente. Agora, apesar de parecer estranho num primeiro momento, se a gente pensa em algumas situações práticas, algumas situações da vida real, né, que envolvem força de contato, fica bem claro, né, que, de fato, a força de contato ela realmente é diferente dependendo de onde a força original, né, que gera o movimento, está atuando. Normalmente, quando a gente quer evidenciar alguma coisa, normalmente a gente extremiza os exemplos. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Imagina que você tem o seguinte, imagina que esse bloco de massa mzão é um bloco de 1 tonelada. Você tem 1 tonelada de ferro, por exemplo. Ok? E aqui imagina que esse bloco de massa mzinho é um bloco de 1 grama de isopor. É um cubo de isopor. Ok? Agora, olha só, se você empurra o bloco de 1 tonelada e ele vai empurrar o bloquinho de 1 grama de isopor, beleza, o bloquinho de isopor vai andando tranquilo. Né, não vai ter muito problema. Agora, se você quiser fazer o contrário, se você quiser empurrar o bloquinho de isopor, para aí sim ele empurrar o bloco de 1 tonelada de ferro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando você começar a apertar com a mesma força para gerar o mesmo movimento, né, que você estava gerando quando aplicou a força no bloco de 1 tonelada, na mesma hora, o que vai acontecer com o bloquinho de isopor? Ele vai estourar. Porque como esse bloco daqui ele tem uma massa muito maior do que desse, quando eu empurro o bloco de 1 grama, é como se eu estivesse empurrando ele contra uma parede, ou algo próximo de uma parede. Porque uma parede não move, né? Ela fica sempre parada. Aqui no caso, né, quando eu começar a empurrar, levando em conta que não tem atrito, esse bloco de 1 tonelada ele vai mexer um tiquinho. Mas vai ser muito pouco, é como se fosse uma parede. A gente pode pensar neste problema daqui
como se fosse um problema que, no limite, a gente define uma parede, um obstáculo. Né? No limite em que mzão vai para infinito, ele se comporta como uma parede. E aí, é claro, né, a força de contato desse cara aqui realmente vai ser maior, né, e é bem visível isso. Né? Mas enfim, é basicamente essa discussão que eu queria colocar. Né? Percebam, esse probleminha daqui é um probleminha bem simples, não tem nenhum segredo aqui, não tem nada muito profundo, mas eu queria exatamente discutir essa falta de simetria de alguns problemas específicos que parecem simétricos no primeiro momento. Ok? Na prática, né, quando a gente tem um sistema físico que a gente analisa o movimento dele como um todo, né, mesmo que o movimento como um todo não altere, dado algumas mudanças que você fez, né, no seu background, né, enfim, nas forças que estão atuando em tudo, isso não significa que o sistema, individualmente, cada corpo não vai sentir, né, alguma influência, alguma força diferente, como foi o caso aqui. Porque apesar da movimentação do sistema ser a mesma, independente da ordem, né, da onde for aplicada a força, perceba, o problema não é simétrico porque a força de contato muda. Isso, no ponto de vista prático, tem que ser levado em consideração. Né? Quando a gente resolve problemas de bloquinhos, os nossos bloquinhos eles têm resistência infinita. Eles não vão, né, estourar, eles não vão partir no meio. Certo? Na vida real isso acontece. Materiais têm uma resistência máxima. Então esse é o tipo de resultado, né, esse tipo de assimetria é extremamente relevante de ser levado em consideração nos problemas da vida real. Por isso que eu passei ele aqui como exemplo, né, só para a gente explorar um pouquinho essas forças internas que normalmente a gente não dá muita bola para elas. Né? Esse tipo de problema, quando a gente vai analisar, a gente só pega a aceleração. É comum a gente nem devagar muito a respeito. Né, de nada mais, como por exemplo a força de contato. Mas enfim, tá aqui a nossa 12ª aplicação. Então vejo vocês no nosso próximo vídeo.